Amém, então. Eu vou abrir o Salmo de número 1, porque é um salmo muito conhecido. E muito conhecido e pouco reconhecido, eu acho. Porque ele nos dá a direção certa como servos de Deus na nossa vida, porque a gente quer que tudo dê certo na nossa vida, não é não? E esse salmo ele diz como é que faz para dar certo, de maneira resumida, mas como é que faz para as coisas darem certo. As pessoas, nós passamos a vida em busca da felicidade. E às vezes a gente fica triste porque não tem o que a gente quer ter. Né? Fazer que nem aquela mulher que eu falei no culto um dia desses, que estava triste, desanimada, porque não sabia, ia ter que sair de carro, porque o helicóptero do vizinho quebrou em cima do heliporto do apartamento dela e não tinha como o helicóptero deles pousar, então estava ruim. Então ela estava infeliz porque o helicóptero dela não podia pousar para eles saírem para o rolê. Enquanto o outro está querendo apenas caminhar e poder sair, não podem sair. Porque a felicidade desse mundo nós nunca vamos nos contentar com a felicidade das coisas. Você fala, Deus, me dá uma bicicleta. Aí você tem a bicicleta, pô, Deus, me dá uma moto. Aí depois você tem a moto e fala assim, ô Deus, me dá um carro. Aí você ganha um carro, compra o carro, aí você fala assim, ô Deus, esse carro tá velho, me dá um mais novo. E aí a natureza é hedônica do homem. Na hora que o prazer hedônico acaba, você já começa a botar defeito naquilo que você tanto desejou ter. E o Salmo primeiro, ele diz assim, bem-aventurado, boa noite, paz. Salmo primeiro, irmão. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, bem-aventurado é como é feliz. A gente poderia trocar aqui e falar assim, como é feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto à corrente de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como semelhantes à moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Então, a felicidade do homem está em não andar segundo o conselho dos ímpios, mas andar segundo a palavra de Deus. Se a gente quer alcançar a felicidade, é fazer a vontade de Deus. Pode nos satisfazer a nossa carne, mas satisfaz o nosso espírito. E é isso que o nosso coração anseia. O vazio do nosso coração, que às vezes a gente quer preencher com tantas coisas, é a presença de Deus. Porque Deus quer fazer de nós, Ele faz de nós morada. Ele faz de nós morada. Ele não mora em templos feitos por mãos humanas. Ele não está aqui porque essa casa foi construída para Ele. Não, Ele está aqui porque o povo de Deus está aqui. E nós cremos nisso. Amém? Então é importante saber disso, porque nós estamos aqui e Ele está aqui, porque a igreja do Senhor está aqui. Não faz sentido nenhum, não faria sentido nenhum de nós estarmos aqui se Ele não tivesse. Seria apenas uma reunião religiosa. E o nosso objetivo não é esse, é prestar um culto ao Deus que se faz presente no meio do seu povo. Amém? E é por isso que nós estamos aqui para adorar ao Senhor nessa noite. Independente do lugar, seja numa casa, seja num templo, Deus se faz presente porque o povo dele está presente. Amém? Vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos o nome do Senhor. Obrigado por poder estar no lar. Obrigado por ter disposto no coração da irmã Neide para nos receber aqui, para cultuarmos ao Senhor. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre ela, sobre sua família. Ó Deus, que o Senhor supra as suas necessidades. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo,
que a bênção do Senhor repouse sobre esse lar. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que a tua serva possa depender do Senhor em todo o tempo. Ó Deus, pedimos que o Senhor esteja presente conosco, fale aos nossos corações. Ó Deus, ministra aos nossos corações por meio dos louvores, por meio da tua palavra que será pregada. Ó Deus, e pedimos também, ó Deus, ao Senhor que o Senhor receba o nosso culto. E aí nós sabemos, ó Deus, que o Senhor não nos aceita como pecadores, mas arrependidos do pecado. E por isso nós confessamos os nossos pecados diante do altar do Senhor. E pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Pedimos que o Senhor purifique o nosso coração. Ó Deus, a tua palavra diz que o pecado está sempre diante de nós. Ó Deus, mas por meio de Cristo fomos libertos dele. Ó Deus, em nome de Jesus, nos liberte de tudo aquilo, ó Deus, que nos impede de estar diante do Senhor puros. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da glória do Senhor. E pedimos mais uma vez que o Senhor receba o nosso culto nesse lar, em nome de Jesus. Amém. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito de Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou também o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, Para o Senhor.
Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Pai, Eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. pra Te adorar, Senhor. Amém. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías 43. Isaías 43. Amém? Diz assim a palavra do Senhor:
do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Por teu resgate dei o Egito, e em teu lugar a Etiópia e Seba. Visto que fostes precioso aos meus olhos, e és digno de honra, e eu te amo, portanto darei homens por ti, e és povo pela tua vida, e és povos pela tua vida. Não temas, pois, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas da extremidade da terra. E todo aquele que é chamado pelo meu nome e que criei para a minha glória e que formei e fiz. Só até aqui. Vamos orar mais uma vez. Queria pedir a irmã Alvim que fizesse essa oração, entregando a Deus os louvores e pedindo pela palavra. Senhor Deus, louvamos e agradecemos o teu santo e glorioso nome. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado, meu Senhor, de poder estar reunidos, meu Senhor, juntos para te louvar, para te engrandecer, para bendizer o teu nome santo. Obrigado por mais um dia. Que o Senhor, meu Deus, cuidou de nós durante todo esse dia e que o Senhor continua cuidando, meu Pai, durante toda essa noite. Ó Deus, te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor nos deu motivo, meu Senhor, razões para poder estar juntos, reunidos, meu Senhor, aqui nesta noite. E queremos, meu Deus, te agradecer pelo louvor. Ó Deus, que o Senhor possa estar assim recebendo, meu Pai, as nossas adorações. Embora, meu Senhor, nós não sabemos te adorar como convém. Nós não sabemos, meu Deus, como poder te agradar se o Senhor não nos der essa porção. Que nós, de nós mesmos, meu Senhor, nós não temos essa condição de gerar em nós algo para te oferecer. Por isso, meu Senhor, queremos que o Senhor, na nossa simplicidade, que o Senhor aceita, porque foi o que tivemos nessa noite para te adorar, meu Pai. Aceita os nossos louvores. Aceita cada um dos gestos, meu Senhor, que foi feito aqui nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. E que o Senhor, meu Pai, continua falando conosco, porque o Senhor já começou a falar. Meu Deus, que o Senhor continua, ó Deus amado, falando conosco através da tua santa e gloriosa palavra. Meu Deus, assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Um dia, Elise, quando era menor, minha filha, ela está com 10 anos hoje, mas até hoje ela tem isso, na verdade, mas ela cresceu um pouquinho mais, então vai mudando o jeito de falar, né? Mas um dia ela me gritou do quarto dela e falou: pai, tem um bicho aqui. E eu falei: meu Deus do céu, que bicho é esse que está dentro do quarto dessa menina? Quando eu fui olhar lá, era um grilo. E aí, para ela parecia que o grilo era um bicho. E naquele dia eu quis ensinar uma lição para ela. Eu falei: minha filha, eu não gosto de estar matando os bichinhos. Para mim, eu pego e o grilinho, eu pego ele, jogo lá fora e fecho a porta. Mas eu falei: minha filha, se eu quisesse chegar aqui agora e fazer assim, ó, acabou o grilo, o bicho. Não é um bicho, é um grilo, é um besourinho. Não é um grilo, mas o medo que ela teve daquele grilo fez ela falar assim: um bicho. Até hoje ela fala: pai, tem um bicho no meu quarto. Aí você vai olhar uma formiguinha, sei lá, um besourinho, uma aranha que aparece de vez em quando lá em casa. E ela teve muito medo naquele dia, porque era um grilo que ela nunca tinha visto. Nós somos de um tempo que a gente ficava debaixo desse poste. Eu mesmo ficava com a latinha de manteiga catando grilo para ver quem pegava mais grilos. Hoje nem tem mais esses grilos para estar juntando de pé de poste onde tinha luz.
Mas para ela gerou muito medo a quando ela chamar, é um bicho. E a pergunta que eu faço para os irmãos nessa noite é o seguinte: do que vocês têm medo? O profeta Isaías, ele está aqui trazendo uma palavra de ânimo para a nação de Israel, que estava vivendo preocupada, oprimida pela iminência de guerra, sabe? Com medo de se tornar escrava novamente, porque os povos ao seu redor, eles viviam em constante guerra. Né? Então existia naquele momento um clima de temor. E a gente sabe que a crise do povo de Deus sempre foi servir a um Deus em quem não vê. Porque as nações vizinhas tinham lá uma estátua em que eles adoravam e diziam que eles eram o seu Deus, e eles viam esse Deus. Só que o povo de Israel sempre se comportou vendo as nações vizinhas e às vezes sentindo falta de ver fisicamente esse Deus. E interessante que quando a gente não conhece de fato a Deus, a gente fica querendo ver Deus, querendo para si um Deus. Agora, quando você olha para a nação vizinha, que via o que Deus fazia pelo povo de Deus, falar assim: moça, aquele povo ali é um povo difícil de labutar, porque eles têm um Deus lá que ninguém vê, mas que peleja por eles. E assim até hoje. Quem foi que já viu Deus aqui? Não veio. A Bíblia diz que um dia o veremos face a face. Um dia aquilo que só os anjos veem, e a gente vê na Bíblia os anjos diante dele cantando Santo, Santo. A Bíblia diz que um dia, quando Jesus voltar, um dia estaremos a ele face a face. Então aquilo que a gente creu só de ouvir falar, agora nós veremos face a face. Mas até então ninguém viu a Deus. E a nação de Israel estava temerosa. Então o profeta Isaías traz uma palavra de ânimo e diz: olha, você é meu, eu te remi, eu te comprei, eu te salvei. Se vocês se espalharem por todos os cantos, eu buscarei. E eu falei: ó, do norte traga-o, do sul não retenhas, traga, venha para onde eu quiser trazer. E a nação de Israel estava desse jeito, temerosa. E Deus traz uma palavra de ânimo e de encorajamento. Por isso eu fiz a pergunta: do que você tem medo? Nós estamos vivendo tempos difíceis, onde a violência cresce, as drogas, a economia, a pandemia, que trouxe muitos transtornos para a sociedade. A gente vinha falando ali, depois que eu falei que a gente tinha esquecido, eu falei, depois desse coronga, agora a gente vive esquecendo das coisas. E são muitas as reações. Algumas pessoas estão tendo reações a vacinas e tudo mais. E tem trazido muito medo, incerteza a todo mundo. Inclusive a nós, servos de Deus. E tem trazido medo. Aí é seca em alguns lugares, a natureza gemendo porque é seca em alguns lugares, cheia em outros lugares, pessoas morrendo porque está seco, em outros lugares pessoas morrendo afogadas com tanta água. Deixa eu sair daqui antes que eu quero. Por causa de tanta água. E isso traz incertezas. Traz incertezas. Gera medo. Estava lá, eu não gosto de tomar café à noite, mas a Amanda fez um café agora, antes da gente, umas 5h30. E o café estava tão cheiroso, eu falei: vou sentar com você para a gente tomar esse café. E a Amanda falando, meu Deus, a gente precisa tirar os olhos desse mundo e olhar para o alto. Olhar para as coisas de Deus que são eternas. Eu falei: e é o quê? Porque a gente fica vendo tanta notícia ruim que a gente acaba ficando com medo. E gerando preocupação, mas a gente tem que olhar para o alto. E de fato, Isaías chama a atenção, traz a palavra para que o povo não tenha medo. A mesma palavra para nós hoje é que nós não tenhamos medo. Não importa a circunstância. Não importa a situação. Não, seja ela qual for, não tenha medo. Amém? Seja, por mais difícil que seja a situação em que muitas vezes nós nos encontramos, eu quero lhe encorajar a permanecer firme e não ter medo. Não ter medo por quê, Michel?
Porque a primeira coisa que nós aprendemos com esse texto, no verso 1 aí. Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu te remi. Eu chamei pelo seu nome. Aí ele diz assim no final, você é meu. Sabe por que nós não devemos ter medo? Porque você pertence a Deus. Amém. Você é propriedade exclusiva de Deus. Ele comprou você com precioso sangue, o sangue de Jesus Cristo. Amém. Nós somos povo de Deus. Você já viu uma criança quando ganha um presente? Quando o pai compra um presente para ela, vai triscar nele para você ver a criança. Não, é meu. A mesma coisa, Deus fala comigo e com você. Você é meu. Ai de quem tocar em você. Não é assim que a Bíblia diz? Ai de quem tocar no ungido do Senhor. Davi, quando teve a oportunidade de ir contra Saul, ele falou, ai de mim de tocar no ungido do Senhor. Ai de quem nos tocar em nós. Porque nós somos do Senhor, irmãos. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós não somos alheio ao mundo. Tem muita gente que crê assim, que Deus criou o homem. Eles creem em Deus. Mas quem é que Deus criou o homem e soltou no meio da buraqueira para viver da vida que quer? Não, Deus nos chamou e nos formou com um propósito. E Ele disse que nós somos dele. Não precisamos ter medo. Amém? Amém. Em segundo lugar, por que nós não devemos temer? Porque você não está sozinho. A gente tem um costume, a gente virou... É tão comum isso que a gente acostumou com isso. Tu está vindo mais quem? Estou indo só. Não, está vindo mais Deus. E de fato, irmãos, tem uma música que diz, de Davi Sassi, que fala assim, és Deus de perto e não de longe. E as pessoas achavam que essa música estava errada, porque aí corrigiram. Tu és Deus de perto e também de longe. Está errado, porque Deus é Deus de perto, não de longe. Ele fez de nós morada. Nós somos a habitação do Senhor, então Ele está sempre conosco. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. O Senhor está conosco. Quando você estiver passando por uma batalha, saiba que você não está lutando sozinho. Como o jovem Eliseu, que ele falou assim, que exército poderoso é esse? Não podemos vencer esse exército. E aí o profeta vai falar assim, abre os olhos do moço para que vejas, e os anjos do Senhor ao redor do outro exército, pronto para batalhar a nossa batalha. É o Senhor quem luta as nossas batalhas. Nós não vencemos as batalhas pela força do nosso braço, pelo nosso conhecimento, pela nossa intelectualidade. Não, é o Senhor quem vence as nossas batalhas. Ele está conosco em toda e qualquer circunstância. Não importa o quão difícil esteja, você não está sozinho. Amém. O Senhor está conosco. Amém? O Senhor está conosco. Terceiro lugar, porque você não deve ter medo, porque você tem um Deus que te salva. Deus é o Deus que não poupou seu próprio Filho. O verso 3 diz assim, porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e Etiópia e Sebá, para que você fosse meu. Para que você fosse meu. Deus é o Deus que te salva. Amém? Amém. As nações ao redor de Israel viviam em constante conflito, faziam a nação de Israel temer as guerras, e eles precisavam às vezes buscar apoio de outros povos, mas o Senhor diz que Ele é o Rei acima de todos os reinos, e que promete resgatar o seu povo, que lhe pertence. A nação de Israel vivia com medo de ser escravizada. E ele diz assim, não te preocupes. Eu sou o Deus que te salva. Você pode até ser levado cativo. Você pode até passar por uma adversidade pelas outras pessoas, pelos povos ao seu redor. Mas eu quero dizer, ei, eu sou o Deus que te salva. Se você for levado, eu vou buscar. Eu vou lhe resgatar. Porque você é meu. Nós temos um Deus, irmão. Olha, às vezes a gente confia em homens. E eu estava falando com a irmã Sandra esses dias. Na terça-feira eu voltava sozinho. Agora eu venho com eles. E volto com eles, não volto sozinho.
Mas, irmãos, aí eu falo brincando com a irmã Sandra, eu falei, ó, esse dia eu estava com a gasolina pouco, eu falei, ó, se acabar aqui, eu quando não tinha sol também, eu falei, ó, se atolar aqui, eu largo vocês aí dormindo aí, eu vou de pé. Eu largo a irmã Sandra aí, eu vou mais de mundo caminhando. A irmã Sandra não aguenta caminhar, aí eu falo, ó, eu largo você aí, porque de fato, irmãos, claro que a gente não ia fazer isso, mas de fato, irmãos, às vezes a gente fica confiando no outro, mas na verdade a gente deve confiar no Senhor. Meu sogro, ele é todo preocupadão assim, fecha logo a porta, como se já tivesse entrado na casa dele, sabe? Ó, esse negócio tá filmando, depois de ver aí. Aí, ele fala assim, Michel, tu vai sozinho pros quartos hoje? Eu falei, vou. Moço, por que não leva Caleb? Caleb desse tamanho na época. Eu falei, moço, Caleb vai me salvar de quê? Vai ser pior, porque se Deus livre alguém para querer me pegar, eu corro, e com Caleb eu fico com medo de correr. Porque de fato, irmãos, a gente às vezes confia demais no homem, e às vezes, ó, e aí fica a dica, não tenha medo. Às vezes a gente está até conversando com isso com a irmã dele, né, irmã dele, semana passada, fala assim, de ficar só em casa. Você não está sozinho, não. O Senhor está conosco. É o Senhor que nos guarda. A Bíblia diz assim, ó, que em vão vigia o guarda da cidade. Se o Senhor não guardar a cidade, é em vão. Vigia o guarda, o sentinela. Inútil vos será bem cedo levantar, penosamente trabalhar. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. O salmista diz assim, eu deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar. Ele está demonstrando ali a sua confiança no Senhor. Neguinha falava assim, ó, na hora que eu deito, eu não tenho hora para acordar. E eu durmo, eu não vejo nada. E eu não vejo nada. De fato, porque não existe preocupação que venha sobre ela, que tire o sono dela. Ela depende do Senhor. Ela confia no Senhor e deve ser assim a nossa vida. O Senhor, Ele nos guarda, Ele nos salva. Ele é quem esteve disposto. Quem é que está disposto a querer dar seu filho por amor a alguém? Eu mesmo não dou. Se tiver que morrer para ter a vida do meu filho, está lascado, porque já morreu. Mas Jesus, Ele fez algo que ninguém faz. Nenhum de nós fazemos. Jesus, Deus, Ele entregou a vida do seu único filho. Por amor a nós. O peso da cruz não era o peso da madeira que Jesus estava carregando, não. Era o peso dos nossos pecados. O sofrimento, a angústia que Jesus passou antes de ser crucificado a ponto de suar sangue, era o temor de perder a presença de Deus, porque Deus iria o abandoná-lo na cruz. Tipo assim, Deus falou, você vai pagar o preço pela vida da humanidade, você vai ficar sozinho na cruz, eu não vou ficar com você nessa hora. A angústia de Jesus não era morrer na cruz. A angústia de Jesus era ficar sozinho sem o Pai. Ele sabia que ele tinha que enfrentar a cruz sozinho. Por isso ele diz, aparta de mim esse cálice, se possível. Contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Irmãos, o que deve nos assombrar é a falta da presença de Deus na nossa vida. Isso sim, deve nos assombrar. Mas se somos do Senhor, saibamos disso. Ele está conosco e Ele é quem nos salva. Amém? Amém. Porque você não deve ter medo. Porque você é precioso para Deus. Olha o que é que o verso 4 diz. Visto que você é precioso aos meus olhos. E digo, digno de honra. E porque eu o amo, darei homens por você. E povos em troca de sua vida. Olha o amor de Deus para conosco. Nós somos preciosos para Deus. Irmão, nós não valemos nada. Você sabe o que é você pegar um carro velho, todo acabado, todo batido, os pneus careca, os embuchamentos tudo estourados, e você pagar 100 mil reais por ele? Nós não valemos nada. Nós somos pó. Mas Jesus pagou um preço alto por nós. Porque nós somos preciosos para Ele. O que é que você faz com uma coisa que é preciosa? O que é que você faz? Você deixa em qualquer lugar? Você deixa jogado aqui? Se a irmã tivesse com 10 mil na conta, no bolso aí, você acha que ela ia chegar com os 10 mil e jogar o bolo de dinheiro aqui, bem na hora que a gente fosse chegar aqui, largar aí na frente? No mínimo ia estar guardado debaixo de um colchão por aí. Por quê? Porque aquilo é precioso, é valioso. Então a gente guarda. Os nossos filhos, a gente fala o quê?
Guarda debaixo das nossas asas. E quando ele sai voando, a gente fica todo preocupado. Né, irmã Naui? Fica chorando. Por quê? Porque é precioso para nós. Não tem preço. É por isso que Jó, quando perdeu seus 10 filhos, Deus só deu mais 10. Por quê? Porque ele não perdeu. Ele ganhou para o Senhor. Porque não se substitui filho. É precioso. Da mesma forma, somos nós para o Senhor. Aí eu te digo, você acha que você está sozinho? Você não está. Você acha que você está em perigo? Você não está, porque você é precioso para Deus. Deus nos guarda. Deus te guarda em todo o tempo. Quantas lutas você já enfrentou e você está aqui para contar a história? Porque Deus te livrou. E a gente fala assim, se não fosse o Senhor, eu não estaria vivo, viva. Mas nós estamos aqui. E se estamos aqui, precisamos ter essa consciência. Nós somos preciosos para Deus. Amém? Amém. Não tenha medo, irmãos, porque você é importante para Deus. Cada um de nós somos importantes para o Senhor. Amém? Porque nós não devemos ter medo. Porque nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que nós não éramos. Aquele que não aceitou Jesus Cristo como um suficiente salvador da sua vida, não é filho de Deus. A gente tem um hábito de dizer assim, todo mundo é filho de Deus. Não, nós somos criatura de Deus. A Bíblia diz que nós somos adotados como filho de Deus a partir do momento que aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz. Quando nós rejeitamos a Jesus, nós rejeitamos aquilo que Ele fez por nós na cruz. E por fato de rejeitar aquilo que Jesus fez por nós na cruz, não temos salvação, a não ser de outro nome, ao qual nos importa que sejamos salvos, que é Jesus Cristo, aquele que morreu a nossa morte, aquele que pagou, creditou na nossa conta o pagamento da nossa dívida, o escrito de dívida que estava sobre nós, passou a estar sobre Ele, e Ele pagou essa dívida para nós. E é por isso que fomos chamados filhos, fomos feitos filhos de Deus. Se fomos feitos filhos de Deus, é porque não éramos. Fomos adotados como filhos dele. E a gente sabe, irmãos, que quando uma pessoa adota um outro filho, ele cria como se fosse seu próprio filho. E deixa sua herança para ele também, porque é filho. A gente tem aquele jargão, filho é quem cria, pai é quem cria. Não é assim que a gente fala? Pai é quem cria. E de fato, se às vezes uma pessoa que tem posses, tem 10 filhos, adota mais um, tem 11. Quando ele morre, ele deixa a herança para os 11, porque aquele também é filho dele. Da mesma forma, o Senhor para conosco. Ele nos fez filho dele, nos adotou como filho dele, e nós temos a herança. A nossa herança não está nas coisas desse mundo. É a salvação em Cristo Jesus. É a presença dele. Nós anseiamos pela presença dele, não é outra coisa. Quando nós falamos no céu, nós não falamos no que nós podemos ter no céu. A única coisa que nós anseiamos é a presença de Deus. É um dia estar face a face com o Senhor, com o nosso Pai. Nosso Pai Celestial. Então não tenha medo, porque você é filho de Deus. Amém? Amém. E por último, porque existimos para a glória de Deus. Diz assim o verso 7, todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Deus nos criou, irmãos, para sermos a sua imagem e semelhança, para vivermos para a sua glória. Deus nos criou com um propósito para vivermos, para glorificar o nome dele. Como, Michel, eu vou glorificar a Deus, sair gritando no meio da rua? Não, não é isso não. É através da minha vida, do nosso testemunho, da nossa vida com Deus. A Bíblia diz que nós somos sal da terra, luz desse mundo. Quem cozinha sabe, pode botar o tempero que for, se não tiver sal, a pimenta só vai arder, o corante só vai ficar com gosto ruim. Se não tiver sal, não serve para nada. E a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Deixa eu lhe dizer uma coisa, com todos os problemas da igreja, o mundo só não está pior por causa da igreja. A igreja do Senhor. Porque o sal evita a corrupção, o sal evita a putrefação. A gente, quando não tinha geladeira, eu não peguei esse tempo, mas os nossos pais pegaram, não tinha geladeira, salgava a carne, botava no varal e o sal impedia que a carne apodrecesse. Da mesma forma é o sal da terra no mundo, e evita, coíbe a corrupção,
evita que o mundo apodreça. Não é pior, o mundo só não é pior por causa da igreja. Porque a igreja é sal da terra. Nós estamos vendo a casa iluminada. Onde é que está a luz? Em cima. Ninguém bota a luz ali de baixo para iluminar a casa. Bota em cima. A luz, não existe escuridão. Você sabia disso? Não existe escuridão? Escuridão é a ausência de luz. Aonde a luz chega, as trevas se dissipam. Se a gente apagar a luz aqui agora, fica escuro. Mas na presença da luz, tudo clareia. E nós somos a luz desse mundo. A Bíblia diz que nós somos a luz desse mundo. Ou seja, aonde a igreja do Senhor chega, dissipa as trevas. Amém. Nós somos chamados para a glória de Deus. Para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Amém. Isaías 42, 13 diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem me impedirá? Se nós estamos nas mãos do Senhor, se nós estamos sob os cuidados do Senhor, se nós somos dele, se nós somos para a glória dele, se nós somos preciosos para ele, se temos um Deus que nos salva, quem é que pode contra o povo de Deus? Amém? Quem é que pode? Quem é que possa livrar alguém das minhas mãos, assim diz o Senhor? Então nós temos um Deus poderoso. E eu fico vendo uns vídeos sobre os astros, né? O cara perguntou, tem um cientista cristão e ele vai na ciência defendendo o que a Bíblia diz. O Sol, ele está no mesmo lugar. Ou no lugar onde deveria estar. Aí o cara perguntou, e se o Sol estivesse 100 metros mais longe da Terra? Ele falou assim, a vida na Terra estava acabada, porque era frio demais. E se tivesse 100 metros mais perto da Terra, a vida na Terra estaria acabada, porque ia ser quente demais. 100 metros só, 100 metros é como daqui, ali daquele na conta deve dar uns 50, ir lá e voltar, 100 metros. Aí a próxima estrela mais próxima do sistema solar, mais próxima da Terra, está a 4.000 e poucos anos luz. Não, 4 anos luz. 4 anos e pouquinho luz da Terra. Ou seja, se essa estrela morrer, nós só vamos ver a morte dessa estrela 4 anos depois. E tem estrelas que tem milhões de anos luz. Ou seja, ela pode ter morrido já e a luz ainda está vindo para nós, de tão longe que ela é. E só quem vai ver ela morrendo daqui a milhões de anos. Entendeu? O tamanho do universo, e a Bíblia diz que existe 600 quinquilhões, não sei nem como é que diz direito, não sei nem se eu estou falando o dado certo, de estrelas. E a Bíblia diz que Deus chama cada uma pelo seu nome. Olha só a grandeza do nosso Deus. E nós ainda temos medo. Que nós não temamos, porque o Senhor está conosco. Amém. Amém? Vamos orar. Mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra, que nos ensina a confiar no Senhor, a depender do Senhor, a crer no que o Senhor nos diz, a promessa do Senhor. A promessa que o Senhor falou que reunirá o seu povo de onde quer que o seu povo estivesse, do norte ao sul. O Senhor reuniria. E a gente vê essa concretização da promessa até hoje. Porque a nação de Israel tinha desaparecido desde o primeiro século, dos primeiros séculos depois de Cristo. E 2.000 anos depois, a nação de Israel é reconstituída novamente. Outros povos sumiram da face da terra, mas a nação de Israel permanece até hoje. Porque o Senhor cuida do seu povo. E mais, o Evangelho de Cristo que foi pregado há 2.000 anos atrás, ainda hoje é o assunto do momento. É onde nós falamos e pregamos a tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor, porque o teu povo, de todos os povos, língua, raça, nações, o Senhor se faz presente no meio deles. E louvado seja o nome do Senhor. E louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor está aqui nessa noite conosco. Grande é o Senhor, digno de toda a nossa adoração e do nosso louvor.
Mais uma vez, Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe a vida da irmã Neide, sua família, seus parentes, ó Deus, porque recebeu o teu povo na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor, que a bênção do Senhor esteja presente, a presença do Senhor esteja presente nesse lugar. Como a tua palavra nos mostrou que onde a arca da aliança, que representava a tua presença, ficou na casa de um servo teu, diz a palavra do Senhor que eles prosperaram enquanto a arca estava lá, que simbolizava a tua presença. Que a prosperidade do Senhor esteja nesse lugar, esteja nessa casa, nesse povoado, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da glória do Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Irmã Neide, obrigado por ter nos recebido em sua casa.